Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, sexta-feira, dia 12 de junho, bora para nossa análise diária. Galera, deixem um like e compartilhe com o amigo de vocês. Pessoal, ontem eu não consegui estar aqui presenciando o mercado e fazendo a nossa análise porque por motivo de saúde, né, galera? Então estou me recuperando, mas hoje já pude estar aqui na frente da tela, né, pessoal? Então, bora para nossa análise, né, galera? Hoje, galera, a gente teve o lançamento da IPO, né, ali da empresa do Elon Musk, tá? Esse aí foi o principal, um dos principais, né? Um dos principais drives de mercado, né? Mas lá ali para gringa, tá? Ali para o estrangeiro. E também nós tivemos break news de guerra, né, galera? Mas de forma geral, as bolsas elas estavam um pouco mais flat, mais para alta, né? Agora elas estão todas na alta, né? Todas na alta, tá? O petróleo, pessoal, aqui, deixa o petróleo, né? Em queda, tá? Petróleo 3,40, né? Deixa eu mostrar aqui também o nosso ouro ficou flat durante boa parte, né, do pregão, ficou um pouquinho mais negativo, agora tá 0,05, né? A prata 0,71 ficou um pouco mais na alta, mas meio que flat, tá? O Ore tá 0,17, meio flat também, né, galera? Então, dado isso, galera, bora para nossa análise, né? Nossos juros, pessoal, primeiro que nós tivemos, né? Tivemos drive de mercado. Isso aqui pesou, né? Isso aqui pesou, né? Porque o que nós tivemos aqui, né? Deixa eu até mostrar aqui. Logo às 9 da manhã, nós tivemos taxa de inflação anual, né? Esse dado aqui, né? Que a gente tem um aumento se nós formos olhar a curva, né? Então, isso aqui, o IPCA acima do esperado pressiona a Selic, né, galera? Que isso aqui faz com que a nossa bolsa caia e o nosso juros, né, ele suba. Deixa eu até mostrar aqui o nosso juros. Opa. Então, juros, né, galera? Deixa eu diminuir isso aqui. Pronto. Então, os juros ele ficou um pouco mais negativo, tá? Ele fez uma movimentação bem contra-intuitiva, né, galera? Então, de negativo, né, de mais ou menos 0,30, 0,40, os vértices começaram a ficar positivo, tá? Então, e ficou positivo boa parte ali, né? Assim, quase 2 horas, né? Ele ficou aqui positivo até meio-dia, né, galera? Depois ficou flat e ficou negativo, né? Por causa das break news de mercado, né, galera? Então, essa movimentação que altista fez para nossa bolsa, né? Essa movimentação aqui de queda, né, galera? Então, o mercado ele já abriu, galera. Em 4 minutos ele já estava aqui, olha, 0,5% de queda, tá? E procurou, né, galera? Procurou chegar a 1% de queda aqui, conforme eu mostro aqui para vocês no 170 mil, né, galera? Então a gente tem aqui o 170 mil. Ele só deu um respiro, né? Chegou um pouco ficar dar um respiro, né? Porque esse movimento é bem interessante, né? Então ele sai aqui do POC, tá? Faz a movimentação, né? Volta um pouco, né? E depois volta a cair, né, galera? Isso aqui, e essa movimentação é uma movimentação até que de livro, né, galera? Depois ele ficou aqui um pouco trabalhando ainda na queda, né? Mas colocando um pouco no bolso, né? Essa movimentação aqui, né? Os players de mercado eles esperaram um pouco, né? Aqui a abertura do mercado à vista. Olha só, galera. Então, a gente tem que entender que o mercado ele é feito por janelas operacionais, né, galera? Então, se eu mostrar aqui, ó, a abertura do mercado à vista, tá? Deixa eu inclusive colocar a posição correta aqui.
tá? Então, a abertura do mercado à vista, a abertura do mercado americano, né, galera? A gente teve duas movimentações bem interessantes. Olha só aqui, né, galera? Então, a abertura do mercado à vista meio que devolveu, né, galera, toda essa movimentação aqui de queda. Então, pessoal, né, essa movimentação aqui bem interessante, né, galera? Porque o mercado ele literalmente mudou de lado, né, pessoal? Então a gente viu aqui esse arrefecimento, né, forte aqui da nossa bolsa, a abertura, papéis abrem, olha só, em queda, tá? E aqui a gente tem a Prio e a Vale em queda também, tá? Só que mais forte aqui, mais de 1% de queda, né? Os nossos índices, né, setoriais aqui em queda, tá? Mas depois eles começaram a subir, né, pessoal? E nessa subida aqui, que eu achei um pouquinho mais interessante, aqui realmente não dava para vender. O trader que levou um stop aqui, galera, porque até então aqui, ó, a gente tem esse recorte de mercado. Quem levou um stop aqui tentando vender, né, trazendo para essa liquidez que o mercado tinha tracionado para cá, ok, tudo bem, tá? Mas depois que ele passou isso aqui, né? Olha aqui os nossos índices setoriais, né? Começaram a ficar positivos, tá? Isso aqui começou a deixar a nossa bolsa com um sentimento mais altista, né? E depois ela veio aqui, nosso ajuste, passou pelo ajuste, né? Inclusive voltou nele para vir renovar a máxima e chegar aqui na amplitude média diária, que foi no 162.500, né? Onde o índice ele não conseguiu passar, tá? Tá aqui a nossa amplitude média diária, tá? Então a gente tem a mínima lá embaixo, tá aqui, ó, a mínima e a máxima aqui, né, galera? Então essa movimentação aqui bem interessante, tá? Essa movimentação bem forte, né? E depois a abertura do mercado americano, galera, olha aqui, né? Os índices, né? Eles começaram a dar uma guinada de baixa, tá? As ações que até então elas começaram a ficar positivo, começaram a cair, né? E o nosso mini índice começou a cair. E aqui, pessoal, a gente teve um break news da guerra, né? E o que que aconteceu? O nosso DI também, né? Olha só, ele deu um spike de alta. Nesse spike de alta, a bolsa faz um spike de baixa, né? E depois ele fez um spike de baixa, né? E a bolsa deu um spike de baixa, de alta, né? Então, aqui, né? Então, spike de alta nos DIs, spike de baixa na bolsa. Spike de baixa nos DI, spike de alta na nossa bolsa, né, galera? Então essa movimentação aqui, né, foi uma notícia, tá? Mas que ela não se consolidou, tá? E depois a bolsa ela ficou aqui trabalhando aqui justamente no ajuste de ontem, né? Tá trabalhando nessa liquidez aqui, trabalhou aliás nessa liquidez, né, galera? Ele não conseguiu passar, não conseguiu renovar essa máxima, né? Não conseguiu passar aqui dos 172.500, tá? Então ele começou a cair levemente, tá? Nossa bolsa agora tá caindo 0,24 e o Infut tá 0,29, né? Tá bem arbitrado, tá, galera? Mas para nossa bolsa tá um pouquinho, tá um sentimento, né, galera? Se nós formos olhar aqui pro DI, o problema é que o DI também, né, ele tá um pouquinho, os DIs estão um pouquinho mais negativos, né, galera? Isso aqui pode dar para nossa bolsa, né? Isso aqui pode deixar nossa bolsa com um sentimento um pouco mais altista, né, galera? Mas essa movimentação aqui, né, ela ditou meio que deu um ar, né, mais baixista, né? Pelo menos para a macroeconomia, um ar mais baixista para nossa bolsa, tá? De forma geral. Então, galera, basicamente é isso, né? Nosso mini índice acho que
seria tão interessante vender nessa maior liquidez, né? Cadê a maior liquidez aqui? Será que ela tá aqui em cima, né? Então tá no 171.895, né? Mas esse conglomerado aqui no 171.865, né? 840, 830, seria um pouco mais interessante já setar uma venda aqui, né, galera? Setar uma venda aqui, pelo menos na modalidade scalp, tá? E se nós formos olhar também, né, a abertura do mercado americano, inclusive, galera, aqui a gente tem um petróleo, né? Então, olha só, quando o nosso petróleo deu um spike de alta com os juros, né? Os juros, né? Petróleo para cima, bolsa para baixo, né? Petróleo para baixo, bolsa para cima, né? Petróleo e juros para baixo e bolsa para cima, né? Então não tem tanto segredo assim, tá, galera? Mas essa movimentação agora aqui, né, que pelo menos aqui no nosso EWZ, tá? Tá um pouquinho mais no sentido de vender na máxima e comprar perto aqui das mínimas, tá? Para trazer para essa região de liquidez maior. Quem está trabalhando aqui, né? O nosso mini índice seria a mesma coisa, né? Aqui. Então, basicamente é isso, tá, galera? Dólar futuro, pessoal, o nosso dólar tá arrefecendo, né? Mesmo assim, né, com esses drive aí de mercado, tá? O dólar ele conseguiu cair, né? Opa, deixa eu só fechar isso aqui. Opa, deixa eu trazer pro dólar, né? Deixa eu trazer para aqui para do dólar. Então, o dólar, galera, nós abrimos aqui, né? Com um leve gap de baixa, né? Acho que de uns 5 pontos apenas, 4 pontos. Tocamos no ajuste, né, galera? Então, quem conseguiu vender aqui nesse primeiro toque se deu bem até agora, né? Quem conseguiu segurar, né? Se deu bem. Fato é que a gente tem a primeira maior liquidez aqui, né? Então o dólar ele ficou um pouquinho mais positivo, né? Saiu a primeira Petax, né? Abaixo da maior liquidez. Isso aqui dá um sentimento baixista, né, galera? E no meu entendimento, né, galera, quem conseguir a gente tínhamos duas operações aqui, essa que é um pouco mais contraintuitiva, né, que é a arbitragem, tá, do preço futuro para o preço à vista, que é essa Petax aqui, né, que ela tá justamente aqui no 100, né, galera. Quem conseguiu comprar aqui, galera, aqui na modalidade scalp é muito interessante, tá? Então nesse primeiro toque aqui dava pra ter comprado, né, pessoal, ter levado pelo menos até o 5, né? Bem interessante, tá? Porque o que acontece? Que ele pode aqui e vir para o preço futuro, né? De novo, porque o câmbio ele trabalha no preço futuro, tá? Mas não, ele continuou aqui em cima do preço à vista. O que os players de mercado fazem? Né? Trazem o preço futuro para baixo, né, galera? Aí aqui o câmbio ele ficou um pouco mais brigando e aqui não é uma área tão bacana de ficar fazendo trade, porque no primeiro toque eu até acho interessante, tá? Porque aqui nós estamos no 100, tá? Daqui a gente tem que esperar ele vir ir para algum lugar, né? Ele fazer alguma movimentação, voltar e renovar, né? Aí sim dá pra gente montar algum tipo de posição, né? Só que ele fez o contrário, né? Então ele cortou, tocou por baixo e renovou, né? Então aqui ele renovou o sentimento dele de baixa, né, galera? Ainda mais porque a gente tem uma Petax abaixo da outra, né? Então ele fez uma movimentação realmente baixista, né, galera? A gente tem aqui a nossa Petax, nós erramos 2 pontos, que é a diferença dessa Petax para essa Petax, que é um estudo sugerido, tá, galera? Então, basicamente é isso, né, pessoal? Ele não fechou a simetria, porque nós temos a nossa média contratual, tá aqui, né? E o preço futuro tá uma distância, eu acho que de uma frequência, né? Mas
ele começou a tracionar as médias, elas começaram a ficar igual uma VWAP Band, né? Então isso aqui está dizendo que o mercado ele tá embaixo, né? Ele está sendo tracionado, ele está numa tendência clara, tá? E outra, né, galera? Tá vendo o nosso preço à vista aqui, a Petax final? Olha só, né? Então, para mim também, quem tentou comprar e aqui é modalidade scalp, porque o mais interessante, né, que ele não conseguiu vir até aqui, né? Mas o mais interessante é vender em cima do preço futuro, né, pessoal? Mas a gente tem uma liquidez aqui, né? A gente tem uma liquidez e que ele veio aqui para renovar a mínima, né? Então ele não conseguiu vir realmente tocar no preço futuro. E aqui no meu entendimento, né, ele fechou a simetria do dia, porque ele conseguiu tocar no spot, né? Então os bancos hoje estão muito alegres porque ele conseguiu fechar. Ele veio no preço, né, onde inclusive o Bacen trabalha, né? Que as instituições elas trabalham nesse preço aqui, né? Essa é a Petax oficial, tá? Então, basicamente é isso, mais nada a se fazer, tá? E eu acho que ele vai fazer, né, o nosso ajuste dentro desse range, entre o preço futuro ou o preço à vista. Se ele não cair mais um pouco, né, galera? Se ele não vier a cair mais um pouco, mas eu acho um pouquinho mais difícil porque aqui tá a amplitude média diária, né? Então ele já está trabalhando e os plays geralmente eles costumam realmente a defender no spot do dia, né, galera? Então basicamente é isso, pessoal. Excelente final de semana a todos. Até mais, pessoal. Valeu!